Alô amigos, esse é o canal RK Futebol Show, trazendo a entrevista de Renato Gaúcho após o triunfo do Fluminense sobre o Bahia. E nessa parte ele fala justamente do Bahia. Veja o que ele falou. Entrevista de Rogério Ceni, e nessa parte ele fala do Bahia e da vitória do Fluminense por 2-0. Veja o que ele falou. Quanto que o Bahia jogar retrancado, não tinha dúvida alguma. Nessa linha deles de 4-5-1, recuam bastante, querem espaço do adversário, que a gente não deu, justamente para contra-atacar. Então aí que entra, quando eu falo para vocês que você só quebra as linhas do adversário, por isso que nós tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo, porque estavam bastante retrancados, às vezes estavam se defendendo uma linha de 5, às vezes até de 6. A dificuldade ou a facilidade que você tem para quebrar as linhas é no momento que você tem os jogadores de 1 para 1, jogadores do drible. E nós não tínhamos. Nós tínhamos o Keno, que eu falei que eu iria aguardar mais para o segundo tempo, e o Soteldo, que está na seleção. São os jogadores que quebram as linhas, que são individualistas, que gostam do drible e se criam. Então, no momento que você não tem esses jogadores do drible, que o Canóbio não tem essa característica e o Serna também não tem essa característica de 1 para 1, fica difícil de você entrar na área do adversário. Eu sabia que nós iríamos ter essa dificuldade, mas no momento, para essa partida, era o que eu tinha. Nós não jogamos mal, mas é que o Bahia se defendeu bem também. Então, no momento que você não tem esses jogadores de 1 para 1, fica difícil. Não é só no jogo do Fluminense contra o Bahia. Em qualquer jogo, você vê no momento que o adversário está bem fechado, se você não tiver as características desse jogador que joga pelos lados de 1 para 1, do drible, fica difícil você quebrar essas linhas. O segundo tempo nós melhoramos, entrou o Lúcio, começou a pensar mais o jogo, depois eu coloquei o Keno, ele sabia o que é jogador de 1 para 1, nós melhoramos e chegamos ao nosso objetivo, que foi os 2 gols de diferença e a classificação. A saída de bola, principalmente do Bahia, praticamente nós fomos bastante corajosos, porque mesmo com um gol atrás do Bahia, que tinha vantagem no gol, nós marcamos individual a saída de bola desse. Cada um com o seu, e abrimos muito aqui atrás, praticamente nós ficamos 3 contra 3 aqui atrás, tudo poderia acontecer, mas essa foi a coragem que eu passei pro meu grupo, e eles gostaram dessa coragem, dessa confiança que a gente treinou para ir para dentro do Bahia desde o início do jogo, porque nós sabíamos que o Bahia iria ficar retrancado. Tanto é que lá em Salvador, o Bahia jogou dessa forma. No final do jogo, a torcida do Bahia estava vaiando o time, porque o time estava recuado e eles não saíram. E aí eles acharam aquele gol no final por uma falha nossa. Acontece, é uma coisa normal no futebol. O que não pode é cochilar. Hoje nós não cochilamos. Mas eu volto a advertir. O principal foi a coragem do nosso time. E essa coragem os jogadores me passam também. Porque no momento que a gente treina um esquema de jogo e os jogadores falam, vamos com esse esquema aqui, é porque eles também passam a coragem pro treinador, da mesma forma que eu passo essa confiança para eles. Então não é fácil, porque muitos treinadores poderiam aguardar, segurar para ver o que poderia acontecer. Deixa que eu atendo. Aí, para ver o que vai acontecer durante a partida, não. Desde o primeiro minuto, você vê com 30, 40 segundos, os jogadores do goleiro do Bahia já estavam falando cera. Então a gente pressionou, nós treinamos bastante essa parte tática aí que deu certo, tanto é que o Bahia não se criou o tempo todo. Eles tiveram um chute no final do primeiro tempo lá, que o Fábio desviou, e mais nada. Mas o Fluminense dominou o Bahia em todos os sentidos. Foi um domínio total do Fluminense sobre o Bahia. Tivemos tempo durante a semana para que a gente pudesse treinar a bola parada, jogadas ensaiadas. Nós fizemos bastante isso na última segunda-feira, e o gol inclusive saiu da bola parada. Então o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que tem muitos clubes no Brasil que levam vantagem no momento porque jogam uma vez por semana. A gente vê numa sequência a cada 3 dias disputando jogos decisivos em 3 competições, fora o desgaste que a gente veio da Copa do Mundo. Nós sabíamos que o Bahia iria jogar hoje numa linha de 4-5-1, iam se defender bem, como eles costumam fazer. Por isso que nós treinamos bastante a parte tática, da maneira para a gente quebrar essas linhas deles. Não quebramos tanto no primeiro tempo, nós mudamos a nossa maneira de jogar o segundo tempo. Conseguimos quebrar, conseguimos achar os espaços que a gente treinou e conseguimos fazer os 2 gols. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa de vez em quando tempo a mais para treinar, é isso. Porque a cada 3 dias, no dia seguinte, o pessoal faz o gelo, faz a massagem, 2 dias depois o pessoal tem que treinar só 10, 15 minutos, no terceiro dia eu já estou em campo de novo.
Então fica difícil dos jogadores, são seres humanos, de toda hora estarem jogando bem, correndo. Por isso que eu mudo a equipe para não perder ninguém, procuro dar oportunidades para todo mundo. É necessário fazer essa mesclagem no grupo, porque senão ninguém aguenta. E hoje o Fluminense mais uma vez foi superior ao Bahia, os números não mentem, os números estão aí. Eu já tinha gostado e elogiado bastante a minha equipe lá em Salvador. Na minha opinião, nós somos melhores que o Bahia lá também. Medimos força com um grande clube, um grande time do futebol brasileiro e eliminamos eles. Então, meu grupo está de parabéns por tudo que fizeram, pela concentração, pelo foco que eles tiveram durante os 90 minutos, que eu, quando eu perco, eu falo para vocês que o que eu mais cobro é o foco durante o tempo todo. E quando os jogadores não estão focados, quando um ou dois não estão focados, a conta chega. Muitos jogos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e mesmo na Sul-Americana a gente tomou gols porque todo mundo não estava focado. E hoje o pessoal ficou focado o tempo todo, foi o que eu mais cobrei deles durante esses dias. E deu no que deu. Então, estou muito feliz pelo meu grupo, estão de parabéns pelo que eles fizeram. E não gosto de falar de ninguém individualmente, nunca, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, jogo muito, é um líder. Quando eu falo, que não é problema mesmo, mas quando eu falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, eu não falo à toa. Hoje ele deu mais uma aula de futebol. Os meus volantes jogam, os meus volantes aparecem, marcam e jogam. Tanto é que nós jogamos da mesma forma contra o Bahia em Salvador e nós somos melhores que o Bahia lá. Nós cochilamos no final do jogo, tomamos um gol que não poderíamos ter tomado. Hoje nós não cochilamos, não tomamos um gol e dominamos o Bahia o tempo todo. O primeiro tempo nosso hoje, nós somos melhores que o Bahia, com 3 volantes. Eu tirei o Nonato no intervalo do jogo, coloquei o Lute, é um jogador a mais de construção. O que não poderia acontecer é eu entrar com o Lute e de repente tomar um gol do Bahia. Aí a coisa ia ficar feia para o nosso lado. Quando coloquei os 3 volantes, sabia que nós iríamos jogar, sabia que nós iríamos construir e nós iríamos ficar seguros lá atrás. Nós tínhamos 90 minutos para ganhar o jogo do Bahia. 90 minutos, então nós não tínhamos que ganhar o jogo em 5, 10 minutos. Até porque eu sabia que o Bahia ia se retrancar, ia jogar no 4-5-1, como eles costumam jogar. Isso tem jogadores velozes lá na frente e a gente não podia dar essa liberdade para eles. Então, eu falei para o meu grupo, na hora certa eu vou começar a arriscar. Então, nós começamos a arriscar no intervalo do jogo. O Lute é importante, é um jogador como o Ganso, é da posição, entendeu? Só que tem horas e horas pra gente jogar com volante. Até porque eu volto a repetir, meus volantes jogam e marcam. E a gente fica bastante seguros lá atrás. Teve muita personalidade de pegar a bola para bater o pênalti. Ele é um dos batedores, mas ele teve muita personalidade nessas horas. Você sabe que a torcida não estava muito contente com ele, mesmo assim ele pegou a bola, a personalidade foi lá e fez o gol de pênalti, foi importante. Então ele readquiriu a confiança durante o segundo tempo. E ainda depois fez a jogada que nós ensaiamos na última segunda-feira para o gol do Thiago. E só saiu no final, só sei que eu tirei o Serna, que estava sem cartão amarelo, deixei ele justamente pela parte tática dele, ele é importantíssimo. Só tirei ele no final porque eu sabia que o Bahia ia colocar a bola toda hora dentro da nossa área e eu coloquei mais um zagueiro alto para que a gente não pudesse ter essa dificuldade aí. Só no final para a gente ganhar tempo e até porque, como eu falei, para colocar um zagueiro mais alto e porque ele tinha o cartão amarelo também. Tem a entrevista de Renato Gaúcho após a vitória do Fluminense sobre o Bahia por 2-0. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor de todo o Brasil, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Futebol Show você sabe tudo sobre o futebol brasileiro. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.